Senhoras e senhores, bom dia. A partir desse momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, dá início a mais uma etapa do segundo ciclo de capacitação em licitações e contratos administrativos. Nós temos como convidada hoje a professora doutora Cristiana Maria Fautini Pinto Silva. Para a abertura desse evento, nessa manhã, e cumprimentos à nossa convidada, nós passamos a palavra ao diretor da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Bom dia, conselheiro. Bom dia. Eu quero inicialmente saudar a doutora Cristiana Fortini, que afinal é em função dela que estamos aqui para ouvir seus ensinamentos. Mas quero saudar também a Carla, que estava muda, o Marcel, o França, o pessoal técnico e todos que nos ouvem. Em nome do presidente do Tribunal de Contas, Luiz Augusto Ribeiro, eu quero saudar todos que também estão nesse curso de capacitação, que é o segundo ciclo sobre licitações e contratos administrativos. Todos os palestrantes são ilustres juristas nacionais, do nível de Silvia Zanella Pietra, Edgar Guimarães, Cristiana Fortini, hoje presente. Esqueci o nome do baiano bom, mas esqueci o nome dele. Como? Matheus Carvalho. Esse rapaz é muito interessante. Eu gostei do que ele falou aqui, doutora Cristiana. Bom, nesta oportunidade, eu quero saudar também a Carla Andrade, que é a coordenadora da Ecojan, e o Marcel, que é o supervisor, e todos os servidores da casa, os quais se empenham na realização desse ciclo de capacitação, a exemplo da equipe da Diretoria de Comunicações e Diretoria de Modernização da casa. Cumprimento ainda todos os participantes desse grandioso evento. É grandioso mesmo, porque há uma constelação de figuras jurídicas de nome e expressão nacionais. Então é grandioso, sim. E esse evento que é facilitado pela transmissão proporcionada através do canal da Ecojan no YouTube, e assim consigo contemplar um público ouvinte de cerca de 1.300 pessoas. Isso é muito importante. A propósito, é um privilégio e uma imensa satisfação ter a oportunidade de contar com a presença da doutora Cristiana Fortini neste quarto módulo. Agradeço de público à doutora Patrícia Verônica, servidora da casa, que realmente foi o elo de ligação com todos esses juristas de nome, dada a sua formação acadêmica de grande valor, doutora, pós-doutora, mestre em direito. Também, doutora Cristina, uma pessoa que a gente tem que festejar e tirar o chapéu pelas suas qualidades acadêmicas. Mas, professora Cristina Fortini, é de se destacar no cenário nacional a sua atividade com mais de 50 obras publicadas e relevante atuação no setor público. É graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Tem 2 especializações em mediação, conciliação e arbitragem. Aliás, hoje, doutora Fortini, a nova LINDB obriga o poder público a procurar fazer mediações, arbitragem, consenso, porque era um absurdo antigamente o sujeito alegar que os direitos públicos são indisponíveis. Não são, não. Tudo que vem de contrato é disponível e negociável, sim. Era uma aberração jurídica que nós temos nesse país. Mas, graças a Deus, a LINDB veio a elucidar essa questão. Desculpe, eu não sou conferencista, não. A senhora, além de tudo, é doutora também pela Universidade de Minas Gerais, pós-doutora pela George Washington University. Muito bem, doutora. Eu gosto de passear na América, mas para estudar nunca fui. E pós-doutora na George Washington. Professora, seja muito bem-vinda. Desejo-lhe uma excelente apresentação, que não tenho dúvida que acontecerá. E tenho certeza que teremos uma manhã proveitosa e de muito conhecimento. De minha parte, é só. Muito
Muito obrigada. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Muito obrigada, doutor Carlos Alberto, pelas palavras. Eu quero, em nome do senhor, agradecer o convite para estar aqui, estender o meu abraço também à Patrícia, uma amiga tão querida, na verdade está na raiz do convite, né? A Patrícia sempre me prestigia, a gente está sempre em contato. Dizer que é um prazer conhecer, então, o senhor nesse momento, que eu conheço de nome, mas nós nunca tínhamos estado juntos, ainda que nesse modo estranho, mas parece definitivo, pelo menos em termos de realização de eventos, acho que a gente nunca mais vai abrir mão da forma virtual. Quero, claro, agradecer ao presidente do tribunal, doutor Luiz Augusto Ribeiro, pela oportunidade de ter integrado essa lista de estrelas que o senhor falou aí. Realmente, o tribunal conseguiu reunir nomes muito importantes e, ao ser chamada para compor esse time, eu fiquei muito honrada. Agradecer também a doutora Carla, com quem tenho trocado figurinhas aqui, né, doutora Carla, a respeito da minha participação, ao doutor Carlos, ao Marcel e a todos que nos ajudam de alguma forma na realização do evento. Por favor. Quando costumo falar de contratos na nova lei, eu percebo tantas novidades, tantas variáveis, tantas coisas a serem realçadas, que se eu for utilizar o material aqui que eu tenho para falar de contratos na sua integralidade, nós vamos ficar 10 horas falando. Não estou aparecendo. Doutora Cristiane, acho que teve algum probleminha lá com o casamento, mas antes que a senhora comece, eu só queria lhe pedir licença para dar alguns avisos e também ler um currículo da senhora, porque o doutor Carlos Alberto falou alguma coisa, mas resumiu, muito embora o que eu tenha aqui seja resumido também. Eu só vou lhe pedir licença para dar alguns avisos, inclusive sobre a questão das perguntas, né? Dizer o seguinte, que no que diz respeito à assinatura dos alunos, a lista de presença, a partir das 11h50, essa lista vai estar no chat. Então, ficaria até meio-dia e meia, né, Carla? Até meio-dia e meia, então, os alunos presentes vão assinar, reforçando que só vai ter a certificação quem tem até 70% de presença. Os questionamentos, as perguntas, elas serão feitas, só que a professora Cristiana vai respondê-las através de e-mail. Então, o senhor faz a pergunta, manda o e-mail, Carla se encarrega de encaminhar à doutora Cristiane e ela responde por e-mail. Então, não será respondida hoje, sim será respondida por e-mail. Agora sim, professora Cristiane, eu vou pedir licença para ler um currículo resumido, um mini currículo, na verdade, do Sá História, apesar do caso Alberto já ter dito alguma coisa. A doutora Cristiane Fortini é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em mediação, conciliação e arbitragem pela Faculdade Padre Arnaldo Jansen, especializada em mediação, conciliação e arbitragem pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático. Tem doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado pela George Washington University, professora de diversas faculdades e cursos. É professora do mestrado, doutorado e graduação da Faculdade de Direito da UFMG, professora da Faculdade de Milton Campos, professora visitadora da Escola George Washington University, professora visitante da Universidade de Pisa, na Itália, né, terra da famosa torre inclinada, né, que é um cartão postal do mundo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Atualmente, a doutora Cristiane é representante de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Sancionatório e diretora em Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Estudos de Infraestrutura. Membro do Corpo de Árbitros Mediadores, Corpo de Mediadores e Árbitros do Centro Brasileiro de Litígios Econômicos, é diretora e editora da RBPR, que é a Revista Brasileira de Estudos Politécnicos da Universidade Federal de Minas Gerais, colunista do Conjur, vice-presidente da Comissão de Parcerias Públicas-Privadas da OMB Minas Gerais, foi presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Minas Gerais, foi presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Foi procuradora-geral adjunta de Belo Horizonte e foi controladora-geral de Belo Horizonte. Autora de diversas obras jurídicas, as quais destacam-se, entre outras, a Inteligência e Inovação em Contratação Pública de 2021, Marco Legal das Agências Reguladoras na Visão delas, 2020,
e Tratado de Parceria Público-Privada de 2019. Então, agora, para a sua palestra, com contratos na nova lei de licitação e contratos, e a pergunta, há um formato novo na relação público-privada? Com esse assunto, nós devolvemos a palavra à doutora Cristiana Maria Faustino. Seja bem-vinda de volta, professora. Muito obrigada, doutor Carlos. Eu agradecia, né, a possibilidade de compor essa lista de convidados, realmente muito ilustre. É um prazer falar aqui para o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Obviamente, eu preferiria estar aí perto de vocês, né, aproveitando as maravilhas. Passei um carnaval em Aracaju tem uns 4 anos, mais ou menos, e foi muito bom. Mas, enfim, estamos aqui de maneira distanciada. Eu falava que, se a gente for abordar tudo que a lei nos oferece em termos de contratos, nós gastaríamos cerca de 10 horas falando disso. Num curso de contratos, quando eu tenho que ministrar um curso de contratos a respeito da nova lei, é esse o tempo que eu gasto, de 8 a 10 horas para falar. Então, eu escolhi, obviamente, algumas coisas que me parecem mais relevantes para responder à pergunta. A gente tem um novo tipo de relação contratual com a administração pública? Se sim ou se não, o porquê das minhas afirmativas. É muito importante que a gente sempre tenha em mente que nós não temos um perfil de contratos definido pela Constituição, ou seja, a Constituição, deixa eu abrir meu slide aqui, a Constituição não estabelece um ônus de o contrato celebrado com a administração pública ter um perfil A ou um perfil B. Eu não estou conseguindo compartilhar, não sei se alguém tem que liberar para mim. Senão eu vou só falar. Deixa eu ver com o Pedro aqui. Eu vou falar com o Pedro aqui, doutora, para ver o que está acontecendo. Eu não estou vislumbrando aqui o negócio. Enfim, então a gente não tem previsto na Constituição um modelo de contrato. A Constituição não diz que os contratos com a administração pública devem ser contratos administrativos. E também não diz que eles devem ser contratos de direito privado, obviamente. Ela simplesmente não se refere ao perfil, à natureza dos contratos que vão surgir das relações com as entidades da administração pública. E por que eu começo sempre falando deste ponto? Porque... Professora, perdão, interromper. A tela pronto, agora compartilhou. É que a tela estava compartilhada, mas não estava compartilhada a apresentação. Está aparecendo? Eu não estou vendo nada. Sumiu. Ative a apresentação do PowerPoint de novo. Pronto, agora apareceu. Tudo bem. Então, nós não temos na Constituição uma definição que poderia, obviamente, obrigar o legislador a definir os contratos como contratos de direito público e, obviamente, nós não temos uma definição a determinar ao legislador estabelecer que o perfil dos contratos seriam contratos de direito privado. A Constituição, ela não chega a este ponto. É a lei, portanto, é uma decisão infraconstitucional, aquela que vai levar os contratos para um lado ou para o outro, ou vai, de alguma forma, estabelecer uma natureza que possa ser considerada mista, miscigenada. Nós identificamos, a partir da Lei 8666, uma série de inovações legislativas que tocam esse cenário de licitações e contratos, entre elas a Lei das Estatais. As estatais, nós sabemos, são pessoas jurídicas de direito privado ou de direito privado com bastante respingo de direito público, considerando as várias obrigações a que elas se submetem, mas são formalmente pessoas jurídicas de direito privado, que vão se dedicar não só a uma atividade atípica do Estado, a atividade de exploração econômica, mas que também realizam atividades típicas do Estado, como a prestação dos serviços públicos. Não obstante estarmos diante de estatais que realizam, por vezes, atividades típicas do Estado, que prestam serviços públicos, que realizam atividades que são consideradas nevrálgicas, estruturais, centrais, que justificam, de uma certa forma, a própria existência do Estado, o legislador da 13.303
fez uma mudança muito importante ao dizer que os contratos ali são contratos que não têm a mesma densidade em termos de prerrogativas públicas dos contratos que até então eram regidos pela Lei 8666. Então, se nós pudéssemos fazer um confronto entre contratos da Lei 8666 e contratos da 13.303, a gente percebe claramente um movimento do legislador na retirada de prerrogativas públicas e numa certa aproximação entre as partes. E por que o legislador fez isso? O legislador fez isso porque ele é irresponsável? O legislador fez isso porque ele é corrupto? O legislador fez isso porque ele quer, de alguma forma, proteger o interesse das empresas que se relacionam com as estatais? Não. O legislador fez isso porque, ainda que esteja falando de estatais que realizam atividades típicas, porque a 13.303 abarca todas as estatais, não importa qual atividade elas venham a desempenhar, não importa o perfil que elas apresentem, se são sociedades de economia mista ou se são só empresas públicas, nada disso importando, o legislador entendeu que ele deveria caminhar um pouco mais para uma relação paritária. E por quê? Porque as estatais, entendendo que isso seria uma vantagem, uma proteção ao próprio interesse público. O que acontece no mundo dos operadores privados, no mundo do mercado? E o mundo do mercado precisa ser ouvido também para que a gente consiga construir uma relação que seja saudável, que seja interessante para todo mundo. Os particulares, os operadores econômicos, eles sentem cada vez mais a dificuldade em travar uma relação com a administração pública, dificuldade, pouco incentivo em vir a participar de contratos com a administração pública, porque mesmo o mercado da administração pública sendo muito expressivo, sendo muito importante, eles identificam uma aridez, eles identificam riscos que sejam riscos relacionados a sanções, punições vindas da administração ou de terceiros, riscos de inadimplemento por parte da administração pública, riscos de paralisações por parte da administração pública, de interrupções, às vezes, por uma troca na titularidade de um órgão, na titularidade de uma entidade, na chefia de uma entidade, e eles se blindam disso. Quando resolvem participar, eles se blindam disso. Então, nós temos todo um arsenal projetado pelo particular para fazer com que aquela relação, que é uma relação que tende a ser mais atritosa, mais árida, ruim, de uma certa forma, para ele, porque ele aparece diante da administração pública desprovido de poderes, e a administração pública é um gigante perante essa empresa que é desprovida de prerrogativas e de poderes. Então, para ele, se ele topa participar, ele vai se blindando. E os anos de vivência da Lei 8666 mostraram muito isso. Uma contínua preocupação dos privados em se protegerem, em se blindarem, em criarem escudos perante a administração. E os escudos mais importantes que o particular utiliza são os escudos relacionados à sua proposta. Os contratos são mais caros, os contratos custam mais para a administração pública do que se fosse um particular a contratar. Não é necessariamente, ou longe disso, porque há a presença de um elemento corrupção. Eles custam mais caro porque o particular ele só topa participar se ele se sentir minimamente compensado por algumas coisas. E para além dos riscos que escapam a uma lei de licitação e contratos, que são riscos relacionados a uma eventual ação de improbidade, riscos relacionados a uma eventual ação de popular, existe também o risco que é confeccionado, digamos assim, pela própria lei. A lei pode ser um sinal de risco. As regras legais podem minimizar ou maximizar os riscos. Quando o legislador da 13.333 pensou o seguinte: eu vou estabelecer contratos que são contratos mais paritários, em que as partes apresentam um pouco mais, se apresentam com um pouco mais de equilíbrio,
em que, por exemplo, a administração pública não pode alterar os contratos de maneira unilateral, é preciso que as partes conversem, que elas entrem em um ponto de convergência. O que o legislador quis não foi nada mais, nada menos do que tornar o ambiente um ambiente mais interessante para o privado. E sendo um ambiente mais interessante para o privado, há mais competidores, aumenta-se a possibilidade real de disputa, a administração pública não fica refém de um ou de um grupo diminuto de operadores, e nada disso realmente seria bom para o interesse público. Então, como a gente estava vindo nesse caminhar, seria possível de se cogitar que a lei tivesse chegado, a nova lei tivesse chegado a um ponto possível de cogitar, tá? Não estou dizendo que isso seria necessariamente a alternativa mais adequada, de que ela tivesse dito assim, não, a administração pública vai participar de uma relação contratual, gozando de menos prerrogativas do que ela gozava em comparação com a 8666, gozando de nenhuma prerrogativa. Não é isso que a gente percebeu. A gente percebeu que o legislador, ele mantém as prerrogativas. Então, quando a gente compara o 58 com o 104, 58 da Lei 8666 com 104 da 14.133, a gente percebe uma correspondência entre eles, né? A gente percebe um grau de similitude entre eles, porque esse legislador, mesmo já conhecendo o que fez o legislador das estatais, e eu quero sempre dizer que as estatais não necessariamente cuidam de coisas desimportantes, elas cuidam inclusive de prestação de serviço público, que é muito importante, mas ele não quis fazer esse movimento de 180 graus. Ele preservou a natureza de contratos de direito público. Bom, se ele preservou essa natureza, esse perfil, o que há de se falar, então? A gente tem alguma coisa mesmo a agregar? Ou é mais ou menos cara e crachá da Lei 8666? Vejam, ele preserva as prerrogativas, ele preserva a natureza de contrato de direito público, o que justifica, então, a existência dessas prerrogativas, mas ele, de modo algum, é o mesmo legislador da Lei 8666. Ele traz para o momento atual uma preocupação real com a existência de um ambiente menos belicoso e um pouco mais fraternal entre essas partes. Porque o legislador reconhece que prestigiar, incentivar a presença do privado é um sinal também de preocupação, de cautela com o interesse público. E é disso que a gente vai cuidar um pouquinho aqui. Então, no primeiro momento da aula, eu vou conversar, explicar para vocês algumas coisas que eu vislumbro em termos de novidade na parte de contratos e que refletiriam esse olhar do legislador mais numa tentativa de trazer as duas partes para uma conversa na mesa, para uma relação mais paritária. Ela não é paritária, mas mais paritária, mais responsável, menos beligerante. E depois eu quero comentar uma outra característica da lei, que é o fato de ela trabalhar com contratos de duração mais largos. Então, nós temos também uma outra coisa importante na lei, que é a mudança de concepção sobre prazos contratuais. Bom, começando aqui a respeito das cláusulas necessárias dos contratos. O artigo 92 é o artigo que traz as cláusulas que devem vir nos contratos. Claro que se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai identificar que haverá contratos que não admitem certas cláusulas, porque há certas cláusulas que são feitas, projetadas para uma espécie de contratos. Para aquela espécie de contratos, elas são cláusulas necessárias, cláusulas obrigatórias. Para outras espécies de contratos, elas são cláusulas, inclusive, inconciliáveis, elas não vão se ajustar à natureza daquele contrato. Portanto, o que a gente tem aqui no primeiro momento é uma lista de cláusulas chamadas de cláusulas necessárias, mas que só vão fazer sentido como necessárias, podem só fazer sentido como necessárias em alguns casos, e outras que, de fato, fazem sentido em todos os contratos com a administração pública. E aqui eu quero destacar algumas para os senhores. A primeira é o seguinte: lá no 92, inciso 5, se fala da preocupação com as condições de pagamento, os critérios, a database, a periodicidade do reajustamento de preços.
e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Esta lei, ela tem uma preocupação muito acentuada com o pagamento, que é a obrigação primeira da administração pública na maior parte dos contratos. Sim, nem todos os contratos envolvem pagamento pela administração pública. Haverá contratos em que a administração pública não efetiva pagamento, mas, ao contrário, ela pode receber do particular. Contratos, por exemplo, que geram receita. Mas eles são a exceção que confirmam a regra. Nos contratos celebrados com a administração pública, a regra é: o particular cumpre uma obrigação e recebe. Esta preocupação em que exista uma atualização monetária para preservar o valor da moeda entre a data do dever de adimplemento da administração e a data do efetivo pagamento é um traço importante. Portanto, aqui a gente já encontra uma fala do legislador que se amolda àquilo que é o espelho desta lei. É uma lei que olha o interesse público sem confundi-lo com o interesse da administração. Interesse público para essa lei não é o interesse financeiro da administração, é o interesse numa relação que seja uma relação mais amistosa. E, portanto, se a administração pública não paga na data que deveria pagar, que isso venha a ser objeto de atualização monetária, no mínimo, que é o que a lei estabelece. Depois, mais adiante, a gente vai a uma parte relativa à extinção dos contratos e eu vou tornar a tocar nesse ponto. Segundo, uma preocupação com prazos para resposta, seja a pedidos de repactuação, seja a pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Nem todos os contratos terão a cláusula da repactuação. Não é? A repactuação, ela é um mecanismo de reajuste, é uma forma de reajuste, que recebe esse nome, e a partir do nome há toda uma disciplina na esfera federal, e que até então não era objeto de uma lei geral de licitações e contratos. A gente tem instrução normativa na esfera federal, a gente tem decreto na esfera federal, mas a gente não tem, na Lei 8666, sequer a palavra repactuação. O legislador, então, está a dizer que a repactuação, que inclusive é por ele conceituada, é uma forma de reajuste ligada a contratos de prestação de serviços contínuos, sejam contratos em que exista uma dedicação integral, exclusiva, melhor dizendo, da mão de obra, ou seja, aquela mão de obra trabalha só para aquela entidade da administração pública, trabalha, inclusive, nas proximidades da administração pública, não está distante fisicamente, o que favorece, inclusive, uma atividade maior de fiscalização e de controle da empresa que, por sua vez, contrata esta mão de obra. E também vai se falar em repactuação em contratos de prestação continuada em que há predominância de mão de obra. Seja no caso de dedicação exclusiva, seja no caso de predominância, a gente tem o Instituto da Repactuação sendo inserido extremamente sob a influência das regras federais e sendo, então, transportado para uma lei nacional como um modelo de operação. E aí, o que me interessa aqui? Me interessa não só falar que a repactuação, ela passa a ser uma forma de reajustamento imperativa, ou seja, eu não posso mais reajustar os contratos de prestação continuada por outros meios, de acordo com outras métricas e metodologias, senão através do Instituto da Repactuação. E mais do que isso, importa também considerar que esta repactuação, além de ser um direito do particular, porque a lei fala da repactuação como um direito, como alguma coisa que tem que acontecer no intervalo de um ano. No intervalo de um ano, a administração pública tem que promover a repactuação, e aí o marco temporal para se contar esse intervalo de um ano é o mesmo utilizado na esfera federal, ou seja, a gente tem realmente uma influência das normas federais aqui na 14.133, e mais do que falar na repactuação como uma forma de reajustamento cogente,
uma forma de reajustamento que tem que ser levada a efeito pela administração pública, porque no mais o que se está fazendo aqui é simplesmente atualizando o custo do contrato, em que a mão de obra é o elemento preponderante, também a lei fala de um prazo para uma resposta a um pedido de repactuação. Ora, é óbvio que a administração pública não pode ficar sem responder a pedidos de repactuação, porque ela vai, a cada dia que ela deixa de responder, e claro, deixa de implementar a repactuação, ela promove uma sangria nesta empresa. E a sangria, a morte, a conta-gotas, ou não, de uma empresa, não é algo que vá ao encontro do interesse público. Não existe interesse público na morte de empresas, em especial empresas que estão prestando o seu serviço, realizando a atividade que lhes foi conferida e que simplesmente agora esperam que a administração pública cumpra aquilo que lhe recai de maneira mais precípua, que é o pagamento das parcelas já executadas. Portanto, aqui também a gente observa uma novidade. Depois, a mesma coisa vai acontecer com prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro. Porque também não pode o privado formatar um pedido nesse sentido e não receber, ainda que seja uma negativa, ficando simplesmente entregue ao amanhã, ao porvir, porque a administração pública não diz sim e nem diz não. E às vezes a administração pública não diz não expressamente, porque de alguma forma ela quer dificultar que esse privado vá ao judiciário, a partir de uma negativa que seja, para tentar postular alguma coisa junto a esse poder judiciário. Então, a administração pública, ela precisa, ainda que seja indeferindo, responder ao privado. Portanto, a gente vê aqui, no 92, até esse exato momento, uma preocupação com o adimplemento das obrigações, o pagamento, uma atualização monetária se esse pagamento se tardar, o fato de ter que ter cláusulas que enderecem a questão da repactuação, que digam qual o prazo para a administração pública responder, que digam qual o prazo para a administração pública responder pedidos de reestabelecimento, e a partir daqui a gente vai desenvolver algumas ideias que eu acho que são interessantes. E, finalmente, a que menciona os casos de extinção. As hipóteses de extinção, essa lei não usa mais a expressão rescisão contratual. Para não ser desmentida, ela só usa uma única vez no artigo 90 e foi fruto de um problema de revisão de texto. Ela optou por usar a terminologia extinção. Eles vislumbraram que era uma terminologia mais fácil de ser entendida e, portanto, a gente hoje vai falar de extinção unilateral, de extinção por decisão arbitral, de decisão por comunhão das partes, mas de extinção e não rescisão. E também, ao tratar da extinção, a gente vai perceber uma preocupação do legislador em ser mais atento, atencioso para com o particular. Não é para acobertar malfeitos do particular, mas é para que o particular não se sinta repelido, não se sinta refratário a ter contratos com a administração pública. É como se a gente estivesse reposicionando o público e o privado, dizendo, olha, a administração pública é sim senhora de prerrogativas, mas isso não faz dela a senhora absoluta do contrato, porque, de outro lado, também o privado tem direitos e deveres que precisam ser observados. Eu vou pular para uma parte que eu acho que é mais interessante, e aí volto aqui para conversar sobre outras coisas. Vejam, por exemplo, na parte de extinção. A gente continua tendo a extinção decidida de maneira unilateral pela administração pública, a gente continua tendo uma extinção que é fruto de uma convergência das partes, lembrando que esta lei, ela realça os meios extrajudiciais de soluções de conflitos, e eu posso ter, por exemplo, então, uma decisão que envolva as partes tomada exatamente inspirada por esse reconhecimento de que elas podem, de maneira convergente, de maneira conjunta, chegar à conclusão de que o melhor é o desfazimento do contrato, e eu posso ter uma extinção decidida em juízo arbitral, ou em âmbito arbitral, ou pelo Poder Judiciário. Bom,
que me interessa, neste momento aqui, realçar, não são essas hipóteses de extinção. Eu quero realçar uma outra hipótese de extinção, que, embora não componha a lista do 138, ela está referenciada no artigo 137. Veja, o 137, parágrafo 2º, ele traz uma expressão que nós não conhecíamos na Lei 8666. Ele diz: o privado, o contratado, tem direito à extinção do contrato. Não se trata de o particular precisar ir ao judiciário para que o judiciário o autorize a pôr fim àquela relação jurídica. Não é isso. Está a lei, no meu sentir, dizendo que o particular, diante das hipóteses, que são hipóteses taxativas, alinhavadas aí no parágrafo 2º do 137, ele pode comunicar à administração pública que ele não mais quer o contrato. E ele não mais quer o contrato porque a administração pública age de uma maneira que, segundo o seu sentir, não é uma maneira que torna a manutenção daquela avença algo justificável. Então, destaca-se essa ideia de que o particular tem direito à extinção do contrato, e depois, quando a gente vai analisar os 5 incisos desse parágrafo 2º do 137, achei que tem um que não coube aqui, os 5 incisos desse parágrafo 2º do 137, a gente vai descobrir uma outra novidade. Quando eu olho cada um desses 5 incisos, eu certamente vejo, isso estava em algum lugar na Lei 8666. Sim, isso estava na Lei 8666, mas estava na Lei 8666 com uma outra roupagem. Por exemplo, lá no 137, parágrafo 2º, inciso 4, se fala de um atraso superior a 2 meses. Quando eu vou comparar isso ao 7815 da Lei 8666, eu vejo que lá o atraso era um atraso de 90 dias. Então, a administração pública, antes, na lei que está a se despedir, ela tinha do legislador um grau de tolerância maior para com seus atrasos, e agora o legislador olha com menos tolerância esses atrasos e diz: não é possível um atraso que supere 2 meses. Se o atraso superar 2 meses, para além, obviamente, do direito de receber isto, claro, de eventualmente isso gerar não só a atualização monetária, que a gente já viu, mas isso ter projetado outro tipo de dificuldade a ser, então, compensada pelo privado, a lei está dizendo que o particular pode reclamar a extinção do contrato. Então, ele pode se dirigir à administração pública e falar: administração pública, eu não quero mais o contrato, porque você atrasou mais de 2 meses. Portanto, são 2 coisas que se destacam: o caput do parágrafo e as hipóteses do parágrafo, que são hipóteses anteriores, antigas, já conhecidas, mas que sofreram um grau de amoldamento, porque o legislador ele é menos receptivo a, por exemplo, repetidas suspensões. As repetidas suspensões na Lei 8666 podem totalizar 120 dias. Aqui, as repetidas suspensões podem totalizar, no máximo, 90 dias úteis. Portanto, a gente percebe também que o legislador quis gerar uma maior confiabilidade por parte do particular, para que esse particular queira vir participar e, consequentemente, uma das formas dele gerar um pouco mais de confiabilidade foi de dizer o seguinte: a administração pública não pode tudo, a administração pública, mesmo que ela possa muito, ela sofre constrições, sofre adequações no uso das suas prerrogativas. Não sei se vocês repararam que, às vezes, a lei fala em meses, né, como é o caso aqui do inciso 2º, do inciso 2, às vezes a lei fala em dias úteis, como é o caso do inciso 3. Isso eu não sei explicar. Não sei explicar por que em algum momento ela resolveu falar em meses, em algum momento ela falar em dias, e curiosamente, não sei também se vocês perceberam, que esses incisos 2 e 3, eles eram tratados de maneira conjunta. Então, eles já existiam, agora estou me confundindo aqui, eu acho que era o 78, inciso 14, da 8666, que unificava essas 2 hipóteses, a do 2 e a do 3, do nosso parágrafo 2º, e, além de as unificar, falava em 120 dias. Então,
essas são algumas observações que eu acho que são interessantes que a gente venha fazer. Se a gente avançar um pouco mais e for, por exemplo, para a questão da parte de pagamento, a gente, dentro dessa mesma toada, né, que a administração pública precisa ser adimplente com pagamento, se ela não for adimplente, haverá atualização monetária, que a administração pública precisa responder a pedidos de repactuação, que a administração pública precisa responder a pedidos de reequilíbrio nos prazos assinalados nos contratos, que a administração pública não pode suspender a execução do contrato, não pode paralisar a execução do contrato de maneira livre, sem nenhum tipo de freio, que, a depender do comportamento dela, o particular pode reagir dizendo que ele não quer mais o contrato. A gente continua a perceber coisas que dizem respeito a essa questão do pagamento. Vejam, a parte do pagamento, ela vai envolver alguns dispositivos. E eu queria comentar um que trata da questão da ordem cronológica. Tudo isso é para dar uma sensação de seriedade, dar uma sensação de tranquilidade ao privado. Quando a lei diz, refletindo uma preocupação da Tricom, que a ordem cronológica de pagamento ela precisa ser observada, e ela vai além do que diz o artigo 5º da 8666, porque não é essa lei que inaugura essa preocupação com a ordem cronológica, né? A lei 8666 também já fazia referência a isso, falando, porque é uma decorrência do princípio da moralidade, da impessoalidade, mas a lei 8666 era considerada, e fazendo aqui uso da palavra da Tricom, insuficiente para isso, porque por mais que ela já preconizasse a ordem cronológica de pagamentos, a sua observância, ela não ia além, ela não detalhava, ela não era mais, digamos, latente, retumbante na tratativa da matéria. E a gente percebe que o legislador se preocupou com isso aqui. E se preocupou, por exemplo, dizendo o seguinte: esta ordem cronológica de pagamentos, ela é, em princípio, imutável. Esta ordem cronológica de pagamentos, ela não pode sofrer nenhum tipo de transmutação, a não ser quando houver uma dessas situações que, de maneira expressa e exaustiva, o legislador arrola. Ele abandona a expressão fluida da Lei 8666, relevante interesse público, alguma coisa do gênero. Eu confesso a vocês o seguinte, que eu vou esquecendo uma lei para ocupar minha cabeça com a nova lei. Eu não consigo ter memória mais para as duas coisas. E também, de tanto repetir a nova lei, eu vou realmente me distanciando da primeira. Mas era alguma coisa nesse sentido que o artigo 5º dizia, daqui a pouco eu pego uma colinha aqui, e para falar agora em situações em que seria possível abandonar essa ordem cronológica, mas abandonar essa ordem cronológica só naquelas hipóteses. Então, gente, olha lá. Artigo 5º. Relevantes razões de interesse público. Então, desrespeita a ordem cronológica por relevantes razões de interesse público. Esta é uma coisa abandonada na 14.133, porque ela passa a estabelecer os casos em que seria possível realmente desconsiderar a ordem cronológica. E mais do que isso, mais do que dizer que só nesses casos cabe, ela exige coisas que são extremamente importantes. Ela exige que isso seja fruto de uma comunicação ao controle interno e ao Tribunal de Contas, chamando, portanto, os dois controles a verificar se, de fato, havia lastro para aquela mudança na ordem. Segundo, ela também diz da necessidade de se dar transparência a essas decisões, e transparência, nós sabemos, não é a mesma coisa de publicização, não é simplesmente jogar no sítio eletrônico a informação a respeito de por que se alterou a ordem cronológica, como estão os pagamentos segundo a ordem cronológica, mas disso ser tratado de uma maneira específica. Então, ter um local no sítio eletrônico voltado para essa temática da ordem cronológica de pagamentos e, consequentemente, uma preocupação com a ideia da transparência. Além disso, o legislador também foi avançando para falar de outras coisas que poderiam significar uma acolhida, acolhida mesmo, de colo,
uma certa preocupação com um ambiente que seja um ambiente menos hostil ao privado. Torno a dizer, não é que o legislador tenha sido pago pelo privado para fazer a lei desse jeito. Simplesmente o legislador reconhece que se a relação for uma relação muito ríspida, os particulares vão pouco a pouco decidindo disso. Esse risco, esse receio, esse temor que eles têm de celebrar contratos por várias razões precisa ser minimamente mitigado e precisa ser objeto de reflexão. É essa reflexão que a gente vê espelhada aqui na lei. Portanto, a gente percebe, por exemplo, lá no 142, uma cláusula que ela aparece na lei em outros momentos. Por exemplo, ela aparece na lei quando a lei vai falar dos contratos de serviços contínuos, né? São aqueles serviços que a administração pública tem, ela os demanda sempre, ela sempre precisa desses serviços. E ela falava também algo semelhante lá no artigo 115 da lei, no parágrafo 2º, que foi objeto de veto, e esse veto foi mantido, o Congresso não derrubou. Do que eu estou dizendo aqui? De uma cláusula genérica, já velha conhecida de contratos de serviços contínuos, que pode ser prevista em contratos ao sabor do entendimento da administração pública, quando ela está projetando esses contratos na fase preparatória, que dizem que esses contratos podem ser contratos cujo pagamento se faça através de conta vinculada, ou seja, ter um pagamento feito numa conta específica como uma forma de salvaguardar, como uma forma de dar ao particular uma sensação maior de segurança. A gente percebe isso lá no artigo 142. Também o 142 revela uma preocupação de ter-se a possibilidade de uma cláusula, mais uma vez, genérica, que pode estar ou não presente em algum contrato, que fale de pagamento por fato gerador, ou seja, a administração pública paga a partir do momento que se implementa o fato gerador. Então, esse 42, pessoal, ele traduz uma regra, uma regra, ele fala de uma possibilidade de se usar em contratos em geral de coisas, de cláusulas que já são velhas conhecidas de contratos de serviços contínuos e que são referenciadas como tais na parte dos serviços contínuos e que voltam a ser mencionadas aqui como cláusula hipotética de qualquer contrato. O 143 também vai nessa toada. Ora, se a administração pública, ela e o particular, eles não entram em consenso a respeito de uma determinada parcela, por exemplo, uma licitação que envolvia itens distintos. O item X é um item que a administração entende que foi entregue ou com menos quantidade, ou fora da data aprazada, ou com alguma distância para as especificações que ele deveria observar. Em compensação, eu tenho um outro item entregue pela mesma empresa, na data certa, na quantidade certa, com as especificações certas. O 143 está falando da necessidade de serem feitos os pagamentos que envolvam parcelas incontroversas. Isso gera uma sensação para o privado de que ele não vai ser punido não recebendo uma certa fatia relativa a uma certa parcela, porque há um problema, há uma discussão entre eles com relação à parcela A. Bom, se o problema está resumido na parcela A, há de se fazer o pagamento relativo à parcela B. Esta é a razão de ser, esta é a lógica do artigo 143. Gerar também uma perspectiva de maior segurança para o particular. Então, a gente percebe no 141, no 142, no 143, sem falar no artigo 92, naqueles incisos que eu mencionei, uma preocupação do legislador em cuidar um pouco mais desse ambiente, para ele ser um ambiente confortável. E mais, lendo a lei e identificando espalhadas na lei outras regras, a gente vai cada vez mais densificando esta avaliação. Então, essa avaliação não é que eu fiz porque li a lei uma vez, não, já li, já reli
participei de audiência pública há mais tempo atrás, quando a lei estava sendo projetada, há tempos que tenho feito essa leitura da lei para tentar encontrar um perfil dela, ver o que é que o legislador quis com essa nova lei. E eu vou juntando informações que estão ali espalhadas pela lei e que me permitem chegar a esta conclusão. É uma lei que reposiciona as prerrogativas, reposiciona os poderes da administração sem negá-los. Vejam aqui uma outra coisa interessante. Bom, a gente tem a possibilidade de alteração unilateral dos contratos? Tem. Não é igual a 13.303, Cristiana, que é a lei das estatais? Não. A gente tem aqui uma manutenção da forma de ser do legislador da 8666, no que diz respeito a apresentar esta prerrogativa na lei. Então, há entre a lista de prerrogativas da lei, no artigo 104, a que diz respeito à alteração unilateral. Bom, os contratos, quanto mais eles se estenderem no tempo, e esse é um outro assunto de hoje, mas mais adiante, mais mutáveis eles serão. Porque o tempo é um senhor absoluto. O tempo, ele traz modificações, mesmo que as partes não queiram. E se um contrato agora, com base nesta lei, por exemplo, pode chegar a 35 anos, evidentemente que a ideia de mutabilidade, ela se intensifica. A gente não muda contratos para os contratos fugirem à ideia de... para os contratos desrespeitarem o princípio da vinculação ao ato convocatório. Não é isso. A gente muda os contratos são passíveis de mudança de maneira convergente ou de maneira unilateral, porque são mudanças imperativas, só essas podem fazer sentido, né? Para proteger o interesse público. Então, muda-se para garantir uma funcionalidade do contrato. Muda-se, porque sem aquela mudança o contrato pode cair em desprestígio. E aí não faz sentido não mudar. Muito bem. Dito isso, e pensando então que a gente tende a identificar mais mudanças ainda, se os contratos vão se alongar, maior a chance deles serem mutáveis, vale a pena a gente falar algumas coisas a respeito dessa parte de mutabilidade. Coisas que podem ser interpretadas, às vezes, como avanços, ou coisas que depende um pouco do olhar, podem não ser interpretadas como avanços. Primeira coisa, na Lei 8666, nós sabemos, não há uma regra expressa dizendo que as alterações qualitativas estão sujeitas aos limites percentuais. Nós sabemos que esse foi o entendimento construído pelo TCU na famosa decisão de 99, decisão 2015 de 99, em que o TCU diz assim, bom, as alterações também qualitativas estão sujeitas àquelas margens percentuais, mas eu, TCU, reconheço que haverá cenários em que, se eu aprisionar muito a administração pública para dizer que ela não pode alterar, porque o limite de 25% sobre o valor atualizado do contrato já se alcançou, já chegou, ela terá que rescindir este contrato, e às vezes essa rescisão do contrato, se não foi culpa do particular, vai demandar uma indenização, ela terá um custo com uma nova licitação, pode ser que exista uma situação de maior fragilidade, de descontinuidade, de fragilidade, entre findar este contrato e começar um outro. Tudo isso, nas linhas traçadas pelo TCU, a dizer o seguinte, ora, eu digo que tem que se respeitar o limite de 25%, eu estou falando de 25%, eu não estou ignorando o de 50% de reforma não, tá? Eu estou usando só o percentual mais empregado. Eu digo da utilização dos 25% como métrica, como limite, como teto, mas admito que, observadas essas condições que eu arrolo aqui, seria possível ultrapassar. O que a gente tem nesta lei? A gente tem, melhor dizendo, um dispositivo que fala de maneira textual que as alterações qualitativas estão sujeitas ao limite de 25%.
Ele não traz o dispositivo aqueles considerandos do TCU que permitiriam ultrapassar os 25. Acho que aqui o legislador andou muito mal, porque se era para ele repetir o entendimento do TCU, ele teria que ter repetido o entendimento do TCU na sua integralidade, explicando que diante daquelas hipóteses é sim possível e às vezes, mais do que possível, necessário mesmo promover uma alteração qualitativa que suplante o teto de 25%. E aí, o que se esperar disso? Bom, eu imagino que se uma decisão que está desde 99 sendo objeto de referências contínuas, não me parece existir no horizonte uma ameaça a que o TCU mude de entendimento. Então, aqui, embora o legislador não tenha dito que em situações excepcionais, cumpridas aquelas condições da 215, seria sim possível fazer alterações qualitativas que suplantassem os 25%. Uma outra coisa interessante, a gente tinha na Lei 866, quando eu disser tinha, gente, é porque eu meio que me despedi dela, tá? Vocês me perdoem. A gente tem, né, na Lei 8666, uma regra segundo a qual a administração pública pode, em posição de consensualidade, ou seja, numa relação consensual, diminuir a quantidade daquele objeto contratual para além dos 25%. Ou seja, a administração pública pode olhar para um contrato, identificar que o quantitativo ali previsto é um quantitativo que não faz mais sentido hoje, e até os 25% ela pode implementar isso de maneira unilateral, e acima dos 25%, além dos 25%, para menos, né? Ela poderia reduzir para além dos 25%, desde que ela contasse com a aquiescência, a concordância do particular. A gente não tem esta regra mais. A gente não tem a regra que diz que ela pode reduzir além de 25%, desde que com a concordância do particular. E a gente não tem também, como já não tinha na Lei 8666, a regra que ela diz que com a concordância do particular ela pode aumentar para acima de 25%. Então, aqui me parece que o legislador, ele, ao tirar aquilo que já constava da Lei 8666, que é possível de maneira consensual suprimir mais do que 25%, ao não reproduzir aquilo, ele quis afastar essa possibilidade. E, claro, na minha avaliação, o vazio, a lacuna, o silêncio, ele, então, não permite nem suprimir mais do que 25%, nem aumentar mais do que 25%. Porque se estamos no campo do silêncio, o silêncio, ele berra. O silêncio, na minha avaliação, ele está dizendo, nem suprimir mais do que 25%, eu admito. Eu não sei se esse é o entendimento que vai acabar se consolidando, porque já vi autores escrevendo o seguinte, se a lei agora, ela não diz nada sobre supressão ou aumento consensuais para além dos 25%, isso pode ser admitido. Eu acho que não. Eu acho que a lei não traz porque ela não está contemplando. Uma outra coisa interessante que ela vai dizer, e eu estou escolhendo aqui o que falar para vocês, é a questão dessas alterações, de como elas devem ser formalizadas. Vejam, a administração pública, no seu juízo de discricionariedade, que é sempre relativa, ela pode sim determinar que o particular imprima uma alteração. Nós estamos lá imaginando que seja uma alteração nos limites legais. Não desconfigure o objeto, não transfigure o objeto, né? E aí ela imprime, então, essa alteração. Esta alteração, ela deve ser objeto de um termo aditivo contemporâneo à ordem. Se eu estiver falando isso para um ambiente que nunca vivenciou algo desse tipo, pode até parecer que eu me enlouqueci, mas é porque a administração pública pode dar um comando, dizer, olha, nós vamos mudar, vamos fazer desse jeito aqui agora. E só tempos depois, endereçar essa mudança, formalizar essa mudança num termo aditivo. E o particular, então, ficaria numa situação de cumprir uma ordem verbal ou uma ordem que veio num ofício, num e-mail, num documento,
mas que não está exposta num termo aditivo. A necessidade de expor isso num termo aditivo é uma necessidade muito grande. E o legislador ainda foi além. Ele disse que, se esta alteração ela for uma alteração que impactar o reequilíbrio, ou seja, se eu tiver acrescido ou reduzido em cargos, eu, administração, e isso, claro, causar algum tipo de desequilíbrio, este termo aditivo que tiver abordado essas mudanças é o mesmo termo aditivo que já tem que tratar do reequilíbrio. Por que isso? Para que o particular não fique à mercê da administração pública, que dá um comando, às vezes dá um comando por um instrumento que não é o termo aditivo, portanto a gente tem uma fragilidade aqui na própria forma de comando, e mais do que isso, ela não cuida dos efeitos desta ordem que ela está a emanar, que são efeitos, ou que podem ser efeitos relativos ao reequilíbrio. Ao dizer no artigo 130, o termo aditivo também já vai tratar do reequilíbrio, ela quer deixar as coisas já resolvidas, diminuindo o grau de incerteza, de insegurança. Nessa mesma toada, uma coisa puxando a outra, a gente percebe a questão da incorporação de um entendimento antecedente à lei, que é o de que, extinto o contrato, eu ainda posso ter que reconhecer o reequilíbrio e pagá-lo via indenização. A extinção do contrato não é uma pá de cal no direito do particular ao reequilíbrio e no dever da administração pública de promovê-lo, se é que o reequilíbrio é a favor do privado. A extinção do contrato, ela marca só um prazo para o particular pedir esse reequilíbrio. Então, até a data da extinção do contrato, o particular pode pedir esse reequilíbrio. Após isso, ele não teria mais condições de pedir. Mas se ele vai receber ou não já fora da margem contratual, isso não tem problema, porque a lei está assegurando que a extinção desse contrato não impede o reconhecimento do reequilíbrio por meio de indenização. Claro, gente, que o contrato de fornecimento contínuo, a gente já tinha um entendimento de que você só pode pedir o reequilíbrio até a prorrogação, então, uma vez que prorrogou esse contrato, as partes mais ou menos zeraram o cronômetro, isso tem que servir de lado a lado, né? Eu acho que isso tem que servir de lado a lado. A gente está fazendo votos de continuidade do nosso casamento, é porque a gente viu que a primeira parte foi boa. E a primeira parte foi boa para nós dois. Então, eu não te peço nada, não vou te pedir nada, porque se a gente está prorrogando, se a gente já prorrogou, melhor dizendo, eu teria aberto mão, teria renunciado a uma parcela de reequilíbrio, mas você também não poderia ficar olhando para trás aquilo que eu realizei e depois pretender me castigar se você está prorrogando o contrato, porque você, administração pública, também quis prorrogar o contrato. Você quis prorrogar o contrato, há um reconhecimento de um bem-fazer, há um reconhecimento de um atendimento ao interesse público, e essas coisas deveriam ser, então, compartilhadas. Mas fato é que, para falar especificamente no 131, o que ele está a dizer é que a extinção do contrato não impede o reconhecimento do reequilíbrio. Bom, quando a gente pensa em reequilíbrio, e pensa em reequilíbrio em situações normais de temperatura e pressão, a gente vai à lei e vai tentar encontrar na lei como é que a lei endereça o reequilíbrio. O que a lei fala sobre caso fortuito, força maior, alterações unilaterais impostas pela administração pública, aumento ou redução de carga tributária, ou outras coisas que possam configurar fato do príncipe. E sim, a Lei 8.666 traz isso, a Lei 14.133 também traz. Só que a 14.133 incorpora uma coisa que não existe na Lei 8.666, que é a cláusula de matriz de risco. Eu não acho que seria inviável na Lei 8.666, não seria inviável à luz da Lei 8.666, uma cláusula contratual com esse conteúdo. Mas, realmente, a Lei 8.666, ela parte de um pressuposto que é o de uma administração pública que é muito senhora do contrato, ela é a dominante no contrato,
ela traz o contratado a reboque, né? Ele anda puxado por ela tem a guia na sua mão, como chama isso? O volante na sua mão, pode alterar, pode rescindir, para usar a terminologia antiga, pode aplicar sanções, pode exigir garantias, pode. Esse particular vem atrás dela. Mas, em compensação, a Lei 8666 gera para o particular um momento de acolhimento, que é o momento em que ela aborda as questões ligadas ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, neste momento, o particular pode vislumbrar uma certa vantagem em ter travado relações com a administração. Se ele comparar, vivenciando a mesma situação, como é que ela estaria sendo abordada num contrato com outro particular? O fato da administração pública reequilibrar, por exemplo, em certos casos, eventos de força maior, caso fortuito, dela ter que reequilibrar a favor do privado, é uma característica importante que mostra como é que a lei resolveu minimamente compensar o poderio da administração pública, compensar as prerrogativas da administração pública. Eu sempre costumo dizer, se tem alguém que já me ouviu falar, vai se lembrar disso, que é uma relação madrasta-vovó. A madrasta, no sentido clássico dos contos de fadas, que é aquela que é a dona, é a senhora, decide, etc., sem receber o mesmo tipo de bloqueio, porque ela exige garantia, mas ela não dá, ela aplica sanções, mas ela não sofre sanções. Em compensação, a gente tem a parcela vovó, que é aquela que acolhe, que acomoda, que protege, e que diz, inclusive, do direito a reequilíbrio em casos de força maior e caso fortuito. Esta lei, ela é uma lei que abandona uma parcela da administração pública madrasta e abandona um pouco a parcela da administração pública vovó. Ela tenta trazer essa relação para um nível um pouco mais equilibrado. Não é um nível equilibrado, não é definitivamente. Não são duas partes que gozam das mesmas prerrogativas, mas há sim uma tentativa de trazer, de colocar um pouquinho mais, de buscar alguma paridade, ou de tentar fazer com que a administração pública, embora goze das prerrogativas, não se assenhore de maneira absoluta. A gente acabou de ver isso aqui, falando da extinção, falando da alteração unilateral, do termo aditivo que tem que ser contemporâneo, do termo aditivo que já tem que falar de reequilíbrio, essas coisas todas. Aí nós vamos, a partir desse gancho, entrar na questão da matriz de risco. Vejam, a matriz de risco, como regra, ela é uma possibilidade. A matriz de risco não é uma cláusula obrigatória nos contratos da 14.133. Ela é obrigatória de maneira residual. Ela é obrigatória quando se trata de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Ela é obrigatória em casos de regime de contratação integrada e semi-integrada. Neste aspecto, o legislador entendeu que tem que haver uma cláusula de matriz de risco, uma cláusula que identifique os riscos possíveis, que aloque esses riscos para uma das partes ou para as duas, de maneira compartilhada, sempre a partir de um juízo, de uma racionalidade que contempla quem tem melhores condições de evitar a ocorrência daquele risco e na sua ocorrência, na sua revelação, quem tem mais condições de lidar com esse risco, né? De lidar para evitar e de lidar se ele de fato ocorrer. Então, a gente tem uma matriz de risco como, regra geral, mera possibilidade, de maneira excepcional, como um ônus, uma regra obrigatória, que são esses casos de grande vulto ou contratação integrada e semi-integrada. Pois bem, e o que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Porque eu estava falando de reequilíbrio, né? Falei de alteração contratual, reequilíbrio, e estou puxando o raciocínio novelinho aqui, que uma coisa vai levar na outra. É que a matriz de risco, se ela estiver presente no contrato, ela será aquela que vai ditar como será avaliada a questão do reequilíbrio. Quem tem direito ao reequilíbrio, né? Qual é a parte que, diante desse cenário de um risco que se materializou, tem direito ao reequilíbrio? E vejam,
esta cláusula de matriz de risco, ela surge na ordem jurídica brasileira, nos contratos de PPP, por duas razões. Porque são contratos de matriz de risco contratualizada, né, sem ser simplesmente a cópia da lei, em que as partes realmente conversam, dialogam. Ela surge lá por duas razões. Primeiro, são contratos de prazo longo. São contratos que podem chegar até 35 anos. São contratos que, em 35 anos, vão enfrentar uma série de intempéries, coisas acontecerão ao longo desse contrato. Quando o legislador olha para esse contrato tão longo, tão extenso, ele diz assim: o ideal é que as partes já conversem e já prevejam como que vai ser a reação a esses possíveis riscos, se eles vierem a acontecer ao longo desses 35 anos. Até 35, não necessariamente são 35 anos. Então, o prazo dos contratos é um fator importante para que ali a matriz de risco seja obrigatória. A outra coisa que é importante para ali a matriz de risco ser obrigatória é o fato de que as partes estão numa posição um pouco menos desigual. Não é à toa que criaram as PPPs em lei apartada da Lei 8666. Não dava para enfiar dentro da Lei 8666 um capítulo ligado aos contratos de PPP. Eles nascem com uma outra orientação. Eu não posso pretender atrair um particular para ele fazer investimentos recuperáveis ao longo do tempo, e não recuperáveis na medição do mês seguinte, se eu mantiver uma relação com o particular em que eu, administração pública, sou a senhora doutora absoluta da coisa. Eu preciso ter uma relação de maior proximidade, de maior parceria. Então, a matriz de risco também nasce nos contratos de PPP numa tentativa de que as partes dialoguem previamente, conversem sobre essa matriz de risco. E quando que elas vão conversar sobre essa matriz de risco? Um dos momentos em que isso seria possível seria o da consulta pública, que na lei de PPP é etapa fundamental. Não se publica um edital de maneira definitiva se ele não tiver sido submetido a consultas públicas. E as consultas públicas vão servir para a administração pública escutar queixas, reclamações, críticas, sugestões. Elogio ninguém vai fazer exatamente. E depois analisar isso que foi dito pelo mercado. Quando eu digo mercado, eu estou falando, claro, dos operadores, mas eu quero dizer mercado assim, pode ser um professor de direito que não tem nenhuma pretensão de participar da licitação, porque vive uma vida acadêmica, não é que ele é empresário também. Ouvir o que enfim, a sociedade tem a dizer. E aí construir uma cláusula de matriz de risco que seja uma cláusula mais segura, uma cláusula mais ajustada. Bom, a gente trouxe isso para cá. E a gente tem que tentar entender um pouco das razões. Vejam, os contratos aqui serão mais longos também. Eu também posso ter contratos de 35 anos. Contratos que gerem receita. Contratos de eficiência. Artigo 110 da lei. São contratos que podem chegar até 35 anos. Mesmo que não sejam esses, contratos do dia a dia da administração, contratos comezinhos, que são feitos desde os municípios pequenos até a União, como são os contratos de serviços contínuos, eles também podem se alongar mais de acordo com as regras desta lei. Então, eu posso ter aqui um contrato que chega a 10 anos. Bom, 10 anos não são um tempo desprezível. O legislador, então, também trabalha aqui com prazos mais longos em comparação aos da Lei 8666. Ele aposta em contratos que podem se estender mais no tempo. Essa é uma razão para pensarmos em uma cláusula de matriz de risco, que já tente antecipar as coisas, já tente dizer como é que as coisas vão ser resolvidas se aqueles riscos se materializarem. Não estou imaginando que as cláusulas de matriz de risco serão sempre perfeitas, que elas vão sempre conseguir antever tudo, né? Eu sei que isso não necessariamente será verdade, será possível. Mas o fato dela ser já alguma coisa que tente endereçar as questões, em especial em contratos mais largos, é importante. Bom, temos também uma outra possível explicação, que é a ideia de que a administração pública ainda
poderosa, mas ela está sofrendo um certo descoloramento no seu poder. É como se a luz amarelinha do poder tivesse um pouquinho mais desfocada. Então, a administração pública podendo usar das prerrogativas, mas com algum grau de contenção. Eu já falei algumas dessas aqui para vocês, que ilustram na minha avaliação isso. Bom, então, se for esta explicação, a gente não chega a uma relação de parceria exatamente público-privada. A gente não tem, por exemplo, administração pública dando garantias ao particular, não é? É o modelo que a gente tem na PPP, que mostra bem como é que as partes estão numa posição mais próxima, mas talvez um olhar, um avançar, um reposicionamento de prerrogativas de poderes e que sugira isso. Acontece, gente, que... Então, estou tentando enxergar, construir com vocês a razão para esta lei falar de matriz de risco. Porque matriz de risco pressupõe conversa, pressupõe diálogo, pressupõe que a gente se sente. Ih, gente, me embananei toda aqui. Que as partes estejam à mesa para conversar um pouco sobre esse contrato. A administração pública tem escuta para o privado. E será que a administração pública, nesta lei, tem escuta para o privado? E aí vão algumas coisas que mostram que, por vezes, não há uma racionalidade completa na lei. Não há uma racionalidade absoluta na lei. Tem um professor, o professor Rafael Sérgio Oliveira, que ele diz que, eu costumo falar que eu estou sempre buscando a racionalidade do legislador e que eu mesmo digo que às vezes não tem. E é isso mesmo. Eu sempre busco um legislador racional, um legislador que cria as coisas porque elas façam sentido, elas se casem, todos os quase 200 artigos conversem entre si. E não é exatamente assim, né, gente? Um puxa de cá, o outro puxa de lá, a lei não necessariamente ela está toda em harmonia. Os artigos não necessariamente estão entrosados uns nos outros. E é por isso que eu estou falando tanto desse ponto aqui. Então, vamos lá. A matriz de risco, se presente no contrato, endereçaria a questão do reequilíbrio. Eu vou ver se tem ou não que reequilibrar, a favor de quem tem que reequilibrar, a partir da matriz de risco. E essa matriz de risco deveria ser fruto de minimamente de uma contratualização. Como é na lei das PPPs. Só que aqui não necessariamente vai ser assim. Por quê? Em primeiro lugar, porque aqui, na nossa lei 14.133, a gente não tem necessariamente consulta pública ou audiência pública. Esses institutos que são, na lei 11.079 de PPP, a consulta pública é obrigatória. Na lei 8.666, a audiência pública para contratos de valor mais elevado, ela é obrigatória, aqui isso não existe. Então, eu posso ter um procedimento licitatório que se desenvolva lá na sua fase preparatória, sem abrir formal, republicana e estanquemente uma fase que as partes possam conversar e que o mercado possa, por exemplo, reagir a uma proposta de matriz de risco. Então, não necessariamente a gente tem uma contratualização no sentido pleno da palavra. E segundo, a gente não tem uma contratualização, porque quando a gente vai olhar como a lei falou da matriz de risco, a gente vai lá, por exemplo, no artigo 103, parágrafo 5º, a gente vai verificar que a lei já definiu algumas coisas. Ela diz, olha, reequilíbrio econômico-financeiro, favor olhar a matriz de risco. Mas, atenção, se for caso de alterações unilaterais, se for caso de aumentos ou redução de tributos, que sejam fruto de uma legislação superveniente, que impactem o contratado por causa do contrato, ou seja, é execução, ele está sujeito àqueles tributos em face da execução do contrato, não importa muito a matriz de risco. A solução já é dada pela lei. Então, consequentemente, aumento de carga tributária, reequilíbrio a favor do privado, redução de carga tributária, reequilíbrio a favor da administração. Alterações unilaterais que engrossam os encargos do particular e que dificultam, então, tornam essa execução mais onerosa, reequilíbrio a favor do particular.
alterações contratuais que facilitam a execução, reequilíbrio a favor do público. Ou seja, também não tem tanto espaço para uma contratualização plena, porque algumas coisas a lei já disse como é que ela quer ver espelhados. Mas o que mais me preocupa é a administração pública fingir que ela está contratualizando riscos, fingir que ela está, de fato, construindo uma cláusula de matriz de risco, quando, na verdade, ela está ditando essa cláusula, sem nenhum tipo de conversa com o particular. Isso pode ser uma coisa preocupante. A respeito da duração dos contratos, eu já falei, né? Só quero mostrar aqui os contratos de eficiência, né? Artigo 110, e os contratos que geram receita, são duas coisas diferentes. Contratos de eficiência são aqueles contratos em que a administração pública busca uma economia com relação ao custeio da máquina pública. E contratos que geram receita são contratos, por exemplo, em que a administração pública ganha alguma coisa. Concessão privativa de espaço público. Então, o particular usa privativamente um bem público e paga para a administração. Vejam aí como é que a gente tem prazos mais largos, né? Até 10 anos ou até 35 anos, depende da existência ou não de investimentos a serem suportados pelo privado. Mas esse é um exemplo de contratos muito... não são do dia a dia, né? A gente nunca fez contrato de... A gente nunca fez. Os contratos de eficiência já estavam previstos lá no RDC, sem experimentação. Então, não são esses os contratos que mais mostram como é que o legislador está a admitir contratos mais largos. Quando a gente vai... Contratos do dia a dia, que são esses do artigo 106, serviços contínuos, fornecimentos contínuos, tratados de maneira conjunta agora, não é só serviço contínuo, mas é serviço e fornecimento contínuo. Numa hipótese ou na outra, a lei resolveu tratá-los de maneira conjunta, ela já admite que esses contratos nasçam com prazo de 5 anos. Portanto, eles não vão nascer com prazo de 1 ano e se sujeitar a prorrogações. A administração pública pode já gestá-los, prepará-los para que eles nasçam já com 5 anos. E esses contratos que nascem com 5 anos, eles podem chegar a durar 10 anos. Então, vale a pena aqui, também, porque eu disse que essa lei traz umas coisas importantes a respeito de duração de contratos, falar um pouquinho sobre esses contratos aqui. Vejam, o que o legislador acha que pode significar em termos de vantagem ter um contrato mais extenso? Por que fazer um contrato de 5 anos de serviços e fornecimentos contínuos? Por que não fazer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Por que permitir fazer com 5 anos? O legislador entende, e até aqui faz sentido, que se ele falar para o mercado que ele vai fazer um contrato já com 5 anos, ele gera no mercado um interesse tão grande por esse contrato, que ele é maior, mais robusto, que esse mercado tende a apresentar propostas mais atraentes, mergulhar mais nas propostas. Nós não estamos aqui atrás de propostas inexequíveis, mas de propostas que mais favoreçam o interesse público. Então, a administração pública sinalizaria esses prazos mais extensos e aumentaria com isso a competitividade, melhoraria os preços e, consequentemente, ela teria uma redução de custos, contrataria de forma mais barata. E é por isso que lá no 106, a primeira coisa que vai se exigir é que esse gestor, né, esse agente de contratação, porque afinal de contas a gente está na fase preparatória, que ele ateste uma maior vantajosidade econômica em fazer contratos que, por exemplo, comecem com 5 anos. Como que ele vai atestar essa vantagem econômica? Ele vai ter que fazer comparações. No mercado, o mercado hoje, para um contrato de 1 ano, reagiria assim. De 2 anos, reagiria assado. De 3 anos, reagiria assado. De 5 anos, assado. Então, aí ele vai identificar uma vantagem econômica, tanto contratos mais baratos, e já faria esse contrato pelo prazo de 5 anos. Só que o legislador, ele não está satisfeito só com esta avaliação, neste momento embrionário da licitação, em que a licitação está sendo formatada.
Ele quer que a cada ano a administração pública, no início da contratação, já foi, né? E em cada exercício, ela identifique não só os créditos orçamentários que vão respaldar aquela despesa, mas ela quer também que se identifique a cada exercício, mesmo o contrato já nascendo com 5 anos, a vantagem em sua manutenção. Essa atenção que não é vantagem econômica apenas, é vantagem. A diferença do inciso 1 para o inciso 2 é que no inciso 1 fala em vantagem econômica, no inciso 2 fala em vantagem. Pode ser uma vantagem de outra natureza. Sei lá, a administração pública chegou à conclusão de que é melhor que o particular faça de um outro modo, e aí ela não é um contrato que possa ser mutável. Se mudar para atender aquilo que ela quer, tem que mudar demais, descaracteriza o contrato. Então, ela não tem essa pretensão. Então, vantagem em sua manutenção. Vantagem, inclusive, como eu disse, uma vantagem porque quer fazer de uma outra forma. Bom, então imaginem lá que a administração pública tenha feito um contrato de 5 anos de fornecimento contínuo e no terceiro ano ela vai verificar se tem crédito orçamentário. O problema desses contratos não é exatamente crédito orçamentário, porque se são contínuos, se a demanda é contínua, há uma grande chance de ter créditos orçamentários vinculados a ele, mas a questão é essa segunda parte, a vantagem. Aí ela fala assim, eu acho que não tem mais vantagem não, eu prefiro parar esse contrato assim, reformatar a metodologia, começar uma nova história, uma nova licitação, uma nova contratação, com uma outra metodologia. Às vezes teve um avanço de tecnologia, uma inovação tecnológica que justifique isso, seja lá o que for, estou tentando aqui elocubrar o que a administração pública pode entender como razão para tal. Muito bem, perfeito. A administração pública continua podendo extinguir prematuramente contratos. Ela pode, em qualquer contrato, mesmo que não seja de fornecimento contínuo, mesmo que não seja de serviço contínuo, extinguir prematuramente, antecipar o fim do vínculo. Está mantida essa prerrogativa. O que, entretanto, acontece e que causa uma repulsa, que até onde eu já ouvi, ela é generalizada, talvez seja um dispositivo que consiga congregar todo mundo em torno dele, não em torno dele para enaltecê-lo, mas em torno dele para criticar, está nesse inciso 3 do artigo 106. A administração pública pode chegar à conclusão de que não tem mais vantajosidade e extinguir sem ônus. Ou seja, a administração pública chegaria para o particular, cujo contrato foi formatado por 5 anos, é uma hipótese que eu estou trabalhando aqui, e no terceiro ano falou, olha, não vislumbro mais vantagem por essa e por essa razão. E estou, então, antecipando o fim, extinguindo o contrato, sem ônus. Porque falta crédito orçamentário, eu não estou preocupada com essa parte. Minha repulsa aqui não é disso. Minha parte é quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Bom, numa lei que se preocupou em criar um ambiente de maior segurança, de confiabilidade, fazer com que o particular queira celebrar contratos e não fuja dos contratos da administração pública. Ela dizer que o contrato pode nascer com 5 anos, mas que a administração pública pode interromper por não mais vislumbrar vantagem sem ônus, quando não é isso que ela diz nem na Lei 8.666, não é isso que ela diz na 14.133, então assim, não é coerente, nem numa lei mais aristosa com o mercado, se diz isso, que é a Lei 8.666, nem nessa Lei 14.133, quando vai falar de extinção unilateral por parte da administração pública, não se fala que a extinção vai se dar sem ônus, porque pode ser que a administração pública tenha, sim, que indenizar, depende do qual é a causa da extinção, e este exemplo aqui é de uma extinção de contrato em que o particular não tem culpa. Se fosse isso, a redação seria outra, que é, o contrato não oferece mais vantagem. Ótimo, o contrato não oferece mais vantagem, a administração pública quer extinguir, mas ela tem que suportar o ônus dessa extinção. Né? Aqui me parece que é como se o legislador tivesse simplesmente se desencontrado dele próprio.
Sem falar na inconstitucionalidade, eu acho que o Marçal está certo quando diz isso, na inconstitucionalidade por trás dessa norma. Porque poder se extinguir, você pode, mas assumem-se as consequências daí advindas. E o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Qual era a expectativa do legislador? Fazer com que esses contratos, sendo contratos mais largos, mais extensos no tempo, fossem mais atraentes. Consequentemente, maior disputa, consequentemente, maior agressividade nas propostas, mais economia. Quando o mercado olha para isso, e se ele não entendeu lendo, quando ele consultar o advogado fala para ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não abaixa preço não, porque podem extinguir o contrato sem ônus. Então, qual que é a vantagem que você tem em, de fato, fazer um contrato por 5 anos, se ele pode durar 2, 3, 4? Eles não vão reduzir valor. E aí nós acabamos com uma expectativa, nós abandonamos uma expectativa bonita, justificável, pensada pelo legislador, que poderia garantir uma economia de recursos. Ok? Um grande risco, a partir desse inciso 3 do 106, é de não se ter, de fato, uma mudança da realidade. Do privado, manter os valores que ele praticaria para 1 ano iguais aos valores que ele praticaria para 5 anos, né? Não baixar. E talvez pior, precificar, embutir no risco que ele está assumindo aqui, de poder de uma hora para outra isso acabar, inserir isso no risco da proposta, o que é uma pena. Já que eu falei desse artigo, então por que eu estou falando de duração de contrato, gente? Só para mostrar para vocês que a lei trabalha com durações mais largas de contratos. Seja porque ela está introduzindo nela modelagens contratuais que a Lei Geral de Licitações e Contratos antiga não tinha, a Lei 8.666, não falava expressamente, como é o caso do contrato de eficiência, como é o contrato que gera receita, e também porque, embora ela possa estar cuidando de contratos simples, como esses, de todo dia, de serviços contínuos, de fornecimentos contínuos, ela olha esses contratos tentando vislumbrar um lapso temporal maior. Esses contratos, então vamos lá, eles podem nascer já com 5 anos, e aí vem o artigo 106, ó, 106. E aí vem o artigo 107 e diz que, além de nascer com 5 anos, esse prazo pode chegar até 10 anos, a partir de prorrogações sucessivas. Então, eu hoje tenho um contrato de prestação de serviço contínuo, não tenho para fornecimento contínuo na Lei 8.666, só para serviços contínuos, na literalidade, só para serviços contínuos, que são feitos por prazo equivalente ao exercício financeiro, pode até ser menor, né, porque pode ser feito só por 6 meses, sujeita a uma prorrogação lá do artigo 57, que no frigir dos ovos pode ter 72 meses. Aqui eu tenho agora contratos que podem, primeiro já envolvem também o fornecimento contínuo, tratados da mesma forma, podem começar com 5 anos e podem se esgotar a partir de prorrogações sucessivas em 10 anos, podem vigorar por 10 anos. Portanto, a ideia da previsão em edital é uma obrigação para isso, se a administração vislumbra que isso pode ser interessante, se ela vai projetar a licitação, ela já tem que prever no edital, isso não muda, ela tem que atestar essa vantajosidade cada vez que ela for prorrogar, então, fez por 5 anos, concluídos os 5 anos, para o 6º, para o 7º, para o 8º, até chegar ao 10º, ela tem que ir atestando a vantajosidade. E só destacando para vocês o seguinte, 2 coisas. Primeiro, 91, parágrafo 4º da 14.133, que diz que, para formalizar ou prorrogar vigência de contrato, a administração pública tem que verificar a regularidade fiscal do contrato, consultar os cadastros, vamos chamar de listas sujas da administração, os cadastros que tenham as listas sujas das empresas, verificar certidões de impedimento, inidoneidade, né? Tudo isso não está dito no 107 isso, gente, mas está dito no 91, parágrafo 4º. Todas as vezes que se for formalizar ou prorrogar, e aqui eu estou falando disso por causa da prorrogar, tem que se fazer essa pesquisa. E uma outra coisa que a lei não diz, mas que é a realidade da órbita federal,
que acho que vale a pena a gente sempre lembrar, não estou querendo dizer que... ou melhor, estou querendo dizer que o legislador deveria ter falado isso aqui também, e ele não diz de maneira clara, é que a administração, ele fala que ela pode fazer uma negociação contratual. Na hora que ela vai prorrogar, a administração vai consultar o particular para ver se ele quer ou não prorrogar por mais um ano. A lei diz que ela pode fazer uma negociação. Sim, gente, ela pode fazer uma negociação. Mas vejam, não nos esqueçamos de que podem existir parcelas que estavam embutidas no custo dessa contratação e que o particular já cobrou, já recebeu, e essas parcelas não vão se renovar. Custos, por exemplo, que não são renováveis, custos que, então, o particular não terá no porvir, no próximo ano, ele não terá que enfrentar este custo, e que precisam ser um objeto de uma conversa com a administração pública, ou promovida pela administração pública. Então, quando a lei diz assim, permitida, facultada a negociação a cada ano que se vai prorrogar, estou falando do 107, estou sempre no 107 aqui, é preciso verificar se de fato a administração pública ela pode olhar por um contrato, identificar que aquele contrato tem ali um custo que não vai ser projetado para o futuro, o particular já suportou aquele custo, já recebeu, digamos, proporcionalmente aquele custo, consequentemente, não faria sentido que a administração pública pagasse isso de novo no próximo ano. Apesar de estar dito poderá fazer negociação, eu gosto de lembrar da Instrução Normativa 5 de 2017, que eu não estou dizendo que ela vai se aplicar a estados e municípios, não é isso que eu estou dizendo, mas ela é um bom exemplo de como que se pode vislumbrar isso não como uma possibilidade de negociação, mas como um dever de negociar para se reduzir ou eliminar custos fixos ou variáveis não renováveis que já tiverem sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação. Com essa minha última fala, eu encerro aquilo que eu planejei para falar para vocês aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade e a audiência. Obrigada. Obrigado, doutora Cristiane. E antes do encerramento, antes da participação do doutor Luiz Alberto Menezes, nós queremos passar a palavra para a doutora Carla Andrade, para reforçar a questão das perguntas e também para cumprimentar a professora Cristiane, isso antes do encerramento do professor doutor Luiz Alberto. Doutora Carla. Bom dia a todos. Como foram informados anteriormente, as perguntas não serão respondidas neste momento, porque a professora não pode se estender no tempo aqui, mas como ela não gostaria de deixar dúvidas aos participantes, ela se dispôs a responder por e-mail. Então, eu peço que, caso tenha sido feito, quem fez perguntas pelo chat do YouTube, que, por favor, informe seu e-mail ao lado para que nós possamos encaminhar as respostas da professora. Eu irei passar a palavra ao Procurador-Geral, doutor Luiz Alberto, para o encerramento, mas antes eu gostaria de fazer um breve agradecimento. Eu não poderia deixar de parabenizar a professora pela excelente aula. Como ela mesmo disse, o tema contratos é bastante extenso, mas ela conseguiu, assim, com maestria, trazer aspectos relevantes e de forma bastante prática, o que é de muita importância para o aprendizado de quem trabalha na área. Então, parabéns, professora, temos muitos elogios aqui no chat. A professora Cristiana, sem dúvidas, vem de uma nova geração de grandes nomes do direito administrativo nacional, e eu quero dizer que é uma satisfação enorme para a escola tê-la aqui conosco no nosso segundo ciclo de capacitação em licitações e contratos. Gostaria de agradecer, e agora eu passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Tribunal de Sergipe, que gentilmente, doutor Luiz Alberto Menezes, que gentilmente se dispôs a estar aqui conosco no encerramento. Bom, gostaria de, inicialmente, desejar um bom dia a todos, cumprimentar especialmente a professora doutora Cristiana Fortini, cumprimentar os servidores da Ecojan, a coordenadora-geral, doutora Carla Andrade, o supervisor da Ecojan, doutor Marcelo Tavares, cumprimentar o jornalista, o amigo Carlos França,
Cumprimentar também, não sei se está aqui presente, online, a professora doutora Patrícia Verônica, que certamente contribuiu, através da sua vivência acadêmica, contribuiu para o sucesso desse ciclo de palestras, pelo conhecimento que ela tem, de pessoas que habitam nesse mundo acadêmico. Cumprimentar os servidores do Tribunal de Contas, que estão participando desse importante evento, os servidores também dos órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas e todos os demais que nos acompanham através do canal do YouTube. A professora doutora Cristiana Fortini nos brindou com um tema muito importante, um tema antigo e sempre instigante em relação à natureza jurídica dos contratos frente à nova lei de licitações. Ela trouxe muito bem, destacou aqui o pano de fundo, trazendo aqui a diferença que existe entre o interesse público e o interesse da administração pública, que muitas vezes se confunde, o próprio legislador se confunde com isso, ela demonstrou isso, né, na elaboração da lei, inclusive dentro da própria nova lei 14.133, né, ele às vezes se confundiu aqui e ali, se confundiu sobre essa distinção, destacou aqui a importância da nova lei em prestigiar a segurança jurídica, a eficiência, como também reduzir a beligerância, a hostilidade entre o público e o particular nas contratações, sempre visando o interesse público, né, tentando trazer o interesse da administração também para o interesse público, dando maior segurança e eficiência aos contratos. E fez isso brilhantemente, destacando a questão do pagamento, que realmente é uma novidade que vem há bom tempo, todos sabemos nos nossos afazeres diários, e que é cantado em verso e prosa, né? E o particular, mesmo não se utilizando de má-fé, mas por uma questão de segurança jurídica mesmo, ele, quando contrata com a administração, ele pesa um pouco mais a mão, porque muitas vezes ele não sabe quando irá receber. E isso, obviamente, traz prejuízo. Essa lei evoluiu nesse sentido, amarrando mais a questão do pagamento e das ordens de pagamentos, que vai beneficiar tanto a segurança jurídica como evitar problemas de má gestão ou até, indo além, problemas que envolvem até corrupção e coisas condenáveis. A professora também enfrentou a questão da duração dos contratos, da pactuação, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não só durante a vigência, mas também através da indenização após a extinção do contrato. Quer dizer, todos esses pontos sempre mostrando a importância de prestigiar a segurança jurídica, a eficiência na contratação pública, e trazendo sempre, no meu entender, trazendo sempre o interesse da administração para o efetivo interesse público. E também aqui destacou as novas hipóteses de extinção dos contratos e, finalmente, dois pontos assim, que eu destaco, que me parece são pontos muito importantes dessa nova visão do contrato da administração pública, que tem a ver com a matriz de risco e com a questão da renovação dos contratos. Quer dizer, fazer o que as empresas privadas fazem quando contratam, não é? Traz isso. Aquela visão antiga de que o contrato eles envolviam interesses distintos, ela é parcialmente verdadeira, não é? Mas, na verdade, sempre tem um interesse comum, o princípio da boa-fé contratual, o princípio que o bom contrato é aquele que é bom para ambas as partes, vai nesse sentido de prestigiar exatamente a eficiência e prestigiar a segurança jurídica. E a questão da matriz do risco e a questão da renovação dos contratos, quanto à questão dos custos não renováveis, isso faz a administração sentar-se com o particular e discutir o contrato. Isso, é claro, há um risco de que adote esse tipo de cláusula apenas formalmente. Mas, se isso for feito, de fato, através da discussão do contrato, envolvendo, buscando as questões podem surgir problemáticas de risco, né? ou discutindo a parte que eu achei fantástica, de realmente a renovação de contratos de longo prazo tem custos que são fixos, que eles
ocorrem apenas uma vez. Eles têm que ser discutidos. Isso é essencial para o interesse público. Então, não vou me estender muito. Eu gostaria de agradecer penhoradamente à professora. Foi muito gratificante. Eu aprendi muito pessoalmente, agradeço. E acredito que para todos, tanto os servidores que habitam e trabalham diuturnamente com a questão do controle, quanto para os servidores dos órgãos jurisdicionados, essa visão de que da distinção entre o interesse da administração e o interesse público, e no sentido de que o que o legislador quis fazer. E também, eu não sei se já falei anteriormente, gostei muito que a professora destacou pontos em que o legislador esqueceu-se do propósito inicial e aqui e ali se confundiu, né? E retrocedeu no que estava avançando. Mas, em resumo, parabéns, professora, e o meu muito obrigado. Obrigada ao senhor, doutor Luiz Alberto. Viu? Muito obrigada pelas gentis palavras. Obrigado, professora. Obrigado, doutor Luiz Alberto. E com a palavra do doutor Luiz Alberto, da professora, nós vamos encerrar o evento. Antes, porém, doutor Luiz Alberto, eu pedi licença para avisar que a assinatura daqueles que estão presentes fica até 12h30, né? Então, até 12h30 você pode marcar a sua presença, né? E dizer que essa palestra da professora, tudo aqui, isso que aconteceu, vai permanecer no YouTube. E aproveitar também para fazer um convite a todos para o nosso próximo encontro, que será no dia 23, na quinta-feira, com a palestra do professor Dr. Igor Pinheiro, com o tema Crimes na nova lei de licitação e contratos. Então, com a palavra do Dr. Luiz Alberto, nós pedimos licença e, em nome do Dr. Carlos Alberto Sobrevisto também, declaramos encerrado o evento de hoje. Bom dia a todos. Boa tarde a todos.